Uma delas foi a vida de polícia, que diante da tua fala mesmo, que tu comenta que desde antes da entrada na corporação desses jovens, eles estão expostos, né, a diversas representações, tantas outras pessoas constroem essas representações através de filmes, música, jogos, no caso parentesco, processo de transmissão social de conhecimento, né, e a gente consegue também perceber através da tua tese, inclusive que é a próprio, definido o próprio título também, né, que tu comenta também sobre a influência direta na construção da tua tese através da abordagem empregada pela obra do autor do William Foote White, que significa da Sociedade de Esquina, né? Que é uma obra muito interessante também, e que através do comentário que tu fez sobre as polícias militares do Brasil, e em especial a polícia militar, a polícia do Rio de Janeiro, né? De maneira particular, elas são consideradas instituições que vivem num regime de crise, né? Não um regime de crise permanente, mas também que para um antropólogo, um problema em etnografar essas práticas de polícia de uma instituição, como tu citou agora há pouco, é encontrar a maneira certa, praticamente, né, sobre ela, uma série de dimensões do trabalho da polícia, em especial a convivência entre os agentes, que são inacessíveis para a grande maioria das pessoas, né, que não são policiais. Mas dentro disso também da tua tese eu consegui perceber que a categoria da noção de esquema, eu senti que foi uma praticamente a pergunta norteadora do teu estudo, né, que te guiou, que é uma categoria que praticamente orienta o teu trabalho, né, e eu gostaria que tu falasse um pouquinho sobre essa categoria também pra gente. Claro. Não, Felipe, a questão do nome da minha tese ser Sociedade dos Esquemas é uma homenagem, sobretudo, ao Foote White, nesse sentido que você colocou de quê, né? Qual o diálogo com o Foote White, sobretudo? Quando o Foote White, para quem não conhece, um cara que é uma leitura lapidar, assim, para todo mundo que tem interesse em desenvolver uma etnografia, quando ele vai lá para Cornville, né, aquele bairro ítalo-americano no norte de Boston, né, lá no início do século XX, as primeiras décadas do século XX, para olhar aquele lugar, Cornville era considerado um lugar em crise, né, a partir, por exemplo, da maneira como aquele espaço era representado pela grande mídia, na fala de certos especialistas, na fala de certos políticos ou dos empreendedores morais daquela época que cristalizava essa visão de Cornville como lugar do caos, da desorganização, etc. E o Foote White, quando ele conseguiu, né, se inserir naquele lugar e, a partir de um convívio com certos jovens daquele bairro, né, na esquina onde ele ficava ali fazendo as observações dele, ele conseguiu perceber que não tinha nenhuma crise naquele lugar, muito pelo contrário. Né? Aquele lugar tinha hierarquias sociais, aquele lugar tinha relações, aquele lugar tinha, na verdade, toda uma capacidade de criação daquelas pessoas que, do ponto de vista dos nativos, de quem morava em Cornwall, aquele lugar não estava em crise.